E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho. Vamos embora para mais um vídeo, mais um Papo de Scooter. Você sabe que toda quinta-feira tem Papo de Scooter novo aqui no canal. E hoje eu tô com o Lucas Zic, ele é de Florianópolis e anda de SH300. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael. E aí? Cara, muito legal, velho. Logo aí de Floripa, terra linda demais aí, viu? Capital aqui é muito bonita mesmo, cara. Show de bola. Pra andar de moto é perfeito. Imagina, eu nunca andei de scooter aí em Floripa. Eu sempre fui aí em Floripa, já passei, já fiz algumas corridinhas aí, mas nunca fui andar de scooter aí. Mas um dia, quem sabe aí. Uma viagem do Recife até aqui é sensacional, atravessar o Brasilzão ainda é uma baita viagem, hein? Massa, velho. Me diz aí, vamos lá, por que tu escolheu a scooter? Tu tivesse alguma moto antes? Como é que foi essa decisão aí de entrar no mundo das scooters? Então, Rafael, eu tinha uma CG 125, uma fanzinha bem carburada ainda, 2012. Assim que eu tirei a carteira, eu comprei ela. E passou uns anos com ela, eu comecei a sentir a necessidade de ter uma moto maior a partir do momento que eu vim morar em Florianópolis, porque eu sou de Blumenau. Então, a scooter me chamou muita atenção quando lançaram a PCX no Brasil, então eu fiquei maravilhado com o design dela, aquela antiga ainda, 2014, modelo que não era os farol de LED. Cheguei a fazer test drive e tudo, mas acabei não trocando na época por condições financeiras, optei em ficar com a CG, até que eu vim para Floripa e resolvi trocar de moto. A PCX eles tinham remodelado ela para essa versão nova aí, que eu achei ela mais bonita ainda, principalmente aquela marrom. Mas eu tava querendo uma coisinha um pouquinho maior para eu conseguir me deslocar até Blumenau e fazer minhas viagens com um pouquinho mais de conforto, uma cavalaria a mais no motor, para ter esse conforto a mais. Sim, claro. E acabei optando pelo SH, porque eu achei muito legal o modelo, a proposta que os scooters trazem pra gente, porque a praticidade que elas têm tanto no nosso dia a dia, quanto no conforto que a gente tem numa rodovia. A SH já é uma moto com aro 16, então a partir do momento que tu pega um asfalto muito bom, a moto é um sofá, cara. A praticidade que as scooters têm, eu não consigo me ver de volta numa moto hoje por tudo que a scooter oferece, tanto em posição de pilotagem, quanto capacidade de carga, o conforto por não ter que trocar de marcha e assim por diante. Perfeito, eu acho que esse pneu da SH, ele é muito legal, porque ele dá uma estabilidade bem melhor à moto. Principalmente, eu não lembro aí de Floripa se tem muito buraco, eu acho que não tem, o asfalto aí é relativamente bom, é muito bom. Mas aqui em Pernambuco o asfalto aqui é muito ruim, cara, é muito sofrido, principalmente quando a gente tá com a PCX, a gente sofre muito por conta disso. Eu imagino, a gente tem rodovias aqui, por exemplo, a 101, que é a BR que atravessa o nosso Brasil aqui, sim. No estado ela é 101, não sei pra cima como é que é o número, a nomenclatura, mas enfim. A rodovia aqui no tapete. Tu viaja o estado inteiro aqui sem pegar nenhum buraco, remendo, nada. O problema são as rodovias que ligam a 101 às cidades mais do interior e da serra aqui de Santa Catarina. Por exemplo, a 470 que liga Itajaí a Blumenau é um terror, tá passando por duplicação. Então é buraco pra tudo que é lado, barro, lama. Então nessas horas esse aro 16 dela dá uma ajuda e tanta. Quando eu fui em Blumenau, acho que também tava passando ainda teve, eu acho, na época, um enchente, alguma coisa que quebrou alguns acessos da cidade. Faz muito tempo que eu fui aí, e eu acho que tava em reforma também por causa disso. A 470 tá em reforma há 75 anos, mas... Agora, qual é mais ou menos o trajeto que tu faz aí de Floripa para Blumenau? Dá mais ou menos quantos quilômetros aí? São da minha casa, de uma casa até outra, são 160 quilômetros, que eu levo aí 1h50, 2 horinhas com trânsito, andando em uma média aí de 90 a 110 por hora. Muito bom. É bom porque é exatamente essa praticidade que te dá, né? E o consumo dela não deve ser muito alto, né? Qual o consumo da SH? Então, eu comprei ela vendo vídeos no YouTube e testes comparativos dessas revistas especializadas. Todo mundo falava em torno de 29, 28 por litro com SH. Eu fiquei um pouquinho assustado no começo, não vou mentir. Mas aí eu não sei se é questão de pilotagem ou a pessoa que fez esses testes tinha uma mão um pouco mais pesada que a minha. Então, comigo hoje, viajando sozinho, ela chega a fazer aí 34 por litro andando com o ponteiro em 100 por hora. Sim. Se quiser dar um pouquinho mais, 110, 120, esse consumo cai com 33,5. Mas, por exemplo, eu testei uma vez, eu não passei de 80 por hora indo até Blumenau, ela fez quase 37 por litro, foi 36,8, se eu não me engano. E aí tu tem uma folga de motor enorme nela, porque pelo fato de ter 300 cilindradas, tu andando a 80, 90 por hora, não fica uma rotação agradável, que tu não sente a moto pedindo motor a mais. Na realidade, a PCX tem esse problema, que quando você vai com ela para a estrada, ela fica pedindo um pouco mais de motor, além do consumo dela ficar um pouco mais alto. Como você trabalha na rotação sempre máxima, ela faz ali na casa dos 30 km no máximo, na rodovia.
Na cidade eu consigo fazer na casa dos 40 km aí com a PCX. A SH já é basicamente o inverso. Eu trabalho aqui em Florianópolis, eu só ando em SC, então eu não pego o trânsito horrível que tem aqui na ilha. Mas andando já dentro de cidade em época de férias e tal, esse consumo dela já cai para 31, 32, assim. Mas eu ainda acho que é um consumo muito bom pela praticidade que a gente tem, cara. Eu acho que é sensacional. Eu acho que não tem muito isso, não. Eu também acho que é muito bom, porque se tu for comparar com outras motos de 300 cilindradas, por exemplo, a XRE 300, que vários amigos meus têm, é uma moto que dificilmente faz mais que 28 km por litro. E além de não ter toda a praticidade, tu poder levar uma capa de chuva no banco, ali embaixo do banco, levar aquela sacolinha no assoalho, como você falou também, aquela sacolinha também ali é uma praticidade muito boa. Outra coisa que muita gente tem dúvida em relação à SH300 é em relação à manutenção. Quantos quilômetros está a tua SH e quais foram as manutenções que tu fizeram até hoje nela? Pois é, eu tô com ela, vai fazer um ano agora, próximo mês, não lembro exatamente, e ela já tá com 14.600 quilômetros. Nela 3 revisões, a de 1.000, a de 8.000 e a de 12.000. Primeira coisa que me impressionou na SH, que eu não sei se o pessoal sabe, a troca de óleo da SH é a cada 12.000 quilômetros só. Eu não sei se tá na PCX, porque eu lembro que eu tinha uma CG, era a cada 1.000 quilômetros a troca de óleo. E aí quando eu fui pra SH e o cara me falou que era a cada 12.000, eu fiquei estarrecido, não acreditei, mas realmente a cada 12.000. Pra você ter ideia, na PCX, assim, a primeira revisão troca com 1.000, aí depois troca com 6 e a cada 6. Então, a SH você trocou com 1.000, depois a cada 12, é isso? Realmente muito bom. É bom nem pelo valor do óleo, porque a gente usa, acho que deve ser 1 litro de óleo também, feita da PCX. Mas a praticidade de tu não ter que ficar indo sempre fazer esse tipo de manutenção, né? Muito legal saber que é 12.000 quilômetros. Exatamente, são a cada 12.000 e acho que, eu agora não lembro se são 2 litros ou 2,5 litros de óleo que entra no motor dela, mas enfim, o valor também não seria alto. Sim. Referente ao valor das revisões, as 2 primeiras, como a Honda dá para toda a moto, então eu paguei só o óleo e o filtro, que ficou na faixa de 150, 170 reais. Massa. E essa revisão de 12.000, que é uma revisão assim bem completa, tanto de limpeza e verificação de itens, foi na faixa de 250 reais. Show, muito legal, né? Quando você começa a ver, depois de ter que andar tanto com a moto, cara, né? Você bota na ponta do lápis, vale muito a pena. Muito bom o valor de manutenção dela. Sim, Lucas, em relação à viagem, se fizesse alguma outra viagem ou em relação, tu faz sempre essa mesma que tu faz pra Blumenau? Não, eu já viajei com ela mais vezes, tanto aqui dentro do estado, que como a 101 aqui, ela corta muitas praias, então tem um trajeto chamado Interpraias, que tu consegue passar desde Bombinhas, Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, tudo por dentro das cidades ali, vendo todas as praias. Então esse tour com certeza eu já fiz tanto de CG quanto com SH. Massa. E no começo eu fui até Curitiba. Eu saí de Floripa, fui até Blumenau buscar minha namorada e de lá no outro dia de manhã a gente foi para Curitiba. Curitiba fica mais ou menos uns 300 quilômetros de Blumenau, 200 quilômetros. Então a gente fez a viagem acho que 3 horinhas, era 3 horas e pouco. Foi bem tranquilo, assim, mais rápido que eu imaginava. Mas como era subida de serra, a SH já bebeu um pouquinho mais, então naquela subida lá ela fez 30 por litro e ela tava com 1.000 quilômetros, eu acho, na época. E a gente tava em 2, né? Então o consumo foi um pouquinho maior. Mas assim, acho que compensa muito, sim. E assim, em relação ao motor, se aguentou ou não, porque a gente foi para lá num dia de manhã, ainda andou lá o dia inteiro na cidade, a moto perfeita, a gente andando na BR, passando os carros, tudo, a galera ficava olhando, porque a SH, por mais que ela é 300, ela é uma moto grande, pesada, então ela tem aquele para-brisa enorme, ela dá um porte assim, meio avantajado, então sempre chama um pouquinho de atenção na rua. Que massa. E aí já te perguntando exatamente isso, aí a garupa, se fosse com a tua namorada, ela reclamou muito na viagem ou disse que não, foi confortável? Porque a PCX, a garupa sofre bem, viu? Não, a Ana nunca reclamou pra mim de falta de conforto, tanto que a gente foi sem parar e voltamos também sem parar. Não, muito bom. Esses dias eu tava dando uma olhada na 150, depois até eu quero falar dela, mas o da SH300 o banco é grande atrás, muito confortável e tinha o baú como encosto, então não foi problema de conforto para Ana, até porque também ela é baixinha, pequenininha, então fui bem acoplado ali na moto, foi bem tranquilo. E o para-brisa dá uma proteção enorme assim contra vento, principalmente para mim, mas também para quem tá atrás, então aquela força do vento do capacete na SH não existe. Tu tem quanto de altura? Eu tenho 1,70. É meio difícil botar o pé no chão dela, eu fico na pontinha do pé. Ela é um pouquinho alta, né? Então o para-brisa fica certinho, assim, mais ou menos na tua altura, né? Legal, porque corta bem o vento. Sim. O final do para-brisa deve ficar uns 5 centímetros para baixo do meu capacete. Então, se eu tô com o
capacete fechado, eu sempre tenho que deixar ele um pouco aberto, porque senão embaça tudo, porque não tem vento. Massa, é bom que ela corta mesmo e protege bem. Porque eu gosto de lembrar também que a bolha não é apenas corta-vento. Tem a proteção entre algumas pedras que o caminhão joga, inseto. Inseto tem muito que fica na bolha direto. Sim, principalmente quando viaja à noite, né? Isso. E tu tem alguma viagem planejada aí pra fazer? Sim. Agora, final do ano ou começo do ano que vem, a gente vai pra Argentina de moto. A gente vai fazer aquele trajeto que a maioria dos motociclistas faz, que inclusive o menino da turma que gravou contigo esses tempos fez também. Isso. Então a gente vai sair aqui de Floripa, vamos até Foz do Iguaçu, a gente vai fazer essa tocada direto em um dia, por questão de não achou nenhuma cidade boa para parar no primeiro dia, então nós vamos sair 6 da manhã para ir parando a cada 200 quilômetros para chegar lá às 6 horas da tarde. Massa. E aí, claro, vamos atravessar a fronteira para sentir o gostinho de ir para outro país de moto, né? Argentina, vamos para o Paraguai e depois ainda vamos rodar mais um dentro do Paraná, nós vamos ficar uma semana rodando por tudo aí com a moto. Muito legal, velho. Então já tá intimado. Quando voltar de viagem aí, já participa de outro Papo de Escuro pra contar como é que foi essa viagem internacional de SH aí, velho. Muito legal. Com certeza, é isso aí. Tu já andou na SH 150? Pois é, a SH 150 aqui em Floripa já tem várias mesmo. Floripa eu digo que sim, que é uma cidade que está infestada de scooter, porque tem muita PCX andando aqui e agora está começando a ter bastante SH. Eu já vi umas 6 SH 150 aqui. Massa. Então, eu fui conhecer ela na concessionária agora esse final de semana. Eu fui dar uma passada para ver capacete e ela acabou que estava lá. E aí eu fiquei um pouquinho impressionado porque a SH 300 tem toda uma qualidade de acabamento que não bate nada, a moto não vibra. Não é que eu estou defendendo a moto que eu tenho, mas é a impressão que eu tive. E eu já não vi isso na SH 150. Eu senti ela, eu achei uma moto bem mais molenga. E o acabamento dela, eu acho que a Honda não caprichou o quanto eles capricharam na 300. Por exemplo, a tampa do porta-luva da SH 150 eu achei terrível, muito fraca. O espaço sobre o banco embaixo da SH 300, ele tá bem mais caprichado do que na 150. Claro, não sei se eles pensaram em economizar ou se era um projeto que eu não sei se a 150 tem na Europa, se eles trouxeram e fizeram aqui no Brasil, como foi o caso da Bis, mas eu achei tu não pode pegar uma 150 e querer comparar ela com a 300, porque a diferença de acabamentos das duas eu achei muito grande, assim, não tem como comparar. Foi muito bom exatamente essa sua colocação, por quê? Porque eu nunca tinha comparado esse tipo de coisa com alguém que tivesse a 300 com a 150. Na cabeça de muita gente fica, não, a Honda pegou a 300 e colocou um motor menor. Na Europa tem a SH, mas ela é 125. Por uma questão de poder o pessoal poder dirigir ela lá só menos com carteira de carro, quem tiver com moto até 125, a SH lá é 125, a PCX também é 125, mas assim, eu também tinha essa percepção, eu pensei que eles tinham pego o projeto da SH só reduzindo o motor, então quer dizer que o acabamento é completamente diferente, né? Muito bom saber isso. É bem diferente, o acabamento é diferente, o espaço do assoalho ali, o chassi dela também é reduzido, eu achei que ela ia ter o mesmo comprimento, mas já deu pra ver que não é, porque o meu pé na SH 150, na 300, desculpa, cabe inteiro e ainda sobra pra brincar com o pé ali quando cansa. O acabamento em si, ali no painel, as questões de encaixe dos plásticos, eu achei um pouco mais frágil do que a 300. Entendi. Na realidade é uma categoria de moto inferior, mas que eu previa que fosse com o mesmo tipo de acabamento. Foi até bom, muito legal essa colocação. Em relação ao espaço que tu visse no baú interno da moto, a da 150 ele cabe o quê? Um capacete fechado? Ele cabe o capacete fechado e só. Eu não sei se a capacidade do tanque da 150 é maior do que a 300. Essa 300, elas são 9 litros com reserva. Certo, o da 150 são 7,5 litros. O espaço embaixo do banco eu achei menor ainda. Não sei se a modelagem dentro, mas cabe o capacete fechado ali. Se for talvez um capacete 60, ele não cabe. Já na 300 não, cabe um capacete, tu ainda consegue colocar umas coisinhas por cima do capacete. Muito legal também esse tipo de comparação, porque muita gente exatamente critica a SH300 sem nunca ter andado, porque pouca gente andou de SH300, mas o que eu vejo de crítica da SH300 é muito grande em relação, principalmente comparando com a 150. Muito bom, é muito legal a gente poder estar exatamente compartilhando. Como eu nunca tinha feito nenhum papo de escuta com alguém que tivesse SH300. Muito massa, velho. Muito legal saber isso. Eu achei essa diferença, assim, me tocou muito. Mas, claro, é uma
É uma moto menor, visando talvez o público, mas enfim, não deixa de ser uma boa moto, porque eu saí de uma moto que tinha freio tambor para uma moto de ABS, então a capacidade de frenagem da moto é um absurdo. O aro 16 para o conforto, melhor ainda. A única crítica talvez que eu teria para a SH aqui é ela tem uma faixa ali de rotação do motor bem baixa. É como se tu estivesse tentando arrancar de terceira marcha com qualquer outra moto. Ela trepida demais ali, o CVT dela trepida muito e tu se assusta. Parece que a moto vai morrer, só que não morre, e dá essa trepidada. Mas era uma faixa de motor ali que depois, com o tempo, tu se acostuma e tu já sabe que tu não pode abrir o acelerador daquela maneira que ela vai trepidar. Então tu já acelera um pouco mais para não acontecer isso. Outras pessoas que têm esse H300 também me relataram isso. Então talvez é uma faixa do motor ali que no mapeamento do motor tá com alguma falha e o CVT trepida desse jeito. Não sei se na PCX tem isso. Mas não, na PCX na realidade nunca reparei esse tipo de coisa não. Muita gente fala que ela trepida muito quando ela tá fria no começo, e aí ela fica trepidando, mas depois que você sai com a moto, ela dá uma esquentada e ela para. Na realidade, logo no começo o pessoal reclama muito disso daí. Mas assim, até a minha eu não reclamo não, mas eu já escutei muito o pessoal reclamando sobre isso. Sim, em relação à vibração da SH, porque é monocilíndrica e 300 cilindradas, então quando tu liga a moto, se tu olhar no para-brisa, tu vê que ele treme, porque ela tá parada. Mas a partir do momento que tu começa a andar, a moto é um sofá, ela não treme em nada. Um amigo meu aqui tem uma N-Max, esse dia a gente foi dar uma volta e trocamos as motos. Então, quando eu dei a partida na N-Max dele, eu fiquei maravilhado porque a moto, primeiro não fazia barulho. Aí eu pensei, meu Deus, eu tô com uma moto 300 cilindradas, triplo do preço, e vibra desse jeito parada. Mas aí quando eu comecei a andar com a N-Max, o negócio se inverteu. Eu ouvi muito o som do motor dela, ainda mais porque eu tava com o capacete aberto, e senti ela vibrar. Na SH isso já é o contrário. Legal, velho, muito bom. Eu dei uma volta de N-Max também esse final de semana, de um amigo meu, agora só que ele modificou toda. Ele modificou suspensão, aí a moto tá uma delícia, velho, muito legal mesmo. A suspensão da SH é confortável ou tu sente ela um pouco dura? Não, ela vem com 5 pré-cargas de mola, a suspensão traseira. É uma suspensão de curso bem longo, assim. Eu sempre gostei de deixar a moto muito mole, de sentir a moto trabalhar mesmo. Então eu deixei a suspensão traseira assim que eu comprei, tu regula em casa mesmo. Eu deixei no ajuste o mais frouxo possível. Então quando tá com garupa também, a moto bem maleável. A única coisa é que na chuva eu comecei agora a entender por que a Yamaha, por exemplo, botou controle de tração na X-Max. Sim. Porque esses dias eu peguei uma chuva indo para Blumenau com a SH e fui arrancar de um sinal e tinha areia na pista. E aí foi a primeira vez que a SH patinou e eu não acelerei muito forte para arrancar no sinal e ela saiu de traseira assim um bocado, foi um baita de um susto, mas não aconteceu. A dianteira eu achei ela um pouquinho dura, assim, mas talvez é que a CG era uma moto também bem mole. Tu tá montado nela, então quando tu vê que tu vai passar no buraco, tu consegue ficar em pé, não é o caso da SH. Então eu senti um pouco o impacto disso, dessa suspensão dianteira, por isso. E claro, como a moto é toda plástico encaixado, quando tu pega um buraco, dá um barulhinho. Sim, normal. Então, muito legal. Tu se assusta um pouco. E assim, tu pensa em alguma outra scooter que tu pensa em trocar ou não? Tu acha que a SH, tu trocaria por uma outra SH também? Pois é, eu tô um tempinho já pensando nisso, porque cada vez eu tô querendo viajar mais, tanto para usar aqui final de semana quando eu vou visitar minha mãe e minha namorada, quanto para férias, viajar longe. Só que eu não consigo achar a funcionalidade que a SH tem para mim, tanto na cidade e viajando, em outra moto. Por exemplo, a CB500X, que agora a Honda reduziu com preço, digamos, acessível, mas eu não consigo me ver de novo montado em cima de uma moto, pegando aquele monte de água quando chove e tendo que encher de baú lateral e traseiro. Eu não vejo essa funcionalidade, sem falar que o valor de revisões de uma CB500X é muito mais alto que a SH, o kit de relação é caro, o pneu é mais caro. Sim. Então eu não vejo essa funcionalidade como a SH, até porque a velocidade de cruzeiro de viagem, enquanto que a SH é uma viagem 100, 110, talvez com uma 500 eu viajaria o quê? 120, com um motor um pouco mais folgado. Mas isso em tempo de viagem não transmite nada, então eu não consigo ver essa funcionalidade em outras motos. Eu trocaria a SH
por um scooter maior. Só que o que a gente tem de maior no Brasil? Tem a Maxim 400, mas aí eu também já começo a pensar muito em relação de peso e potência. A Maxim, se não me engano, tem 33, 34 cavalos. Para os 24 da SH, eu não sei se é uma diferença tão significativa assim numa estrada. Uma Burgman 650, eu acho que ela tem um visual ainda um pouquinho antigo para o ano que a gente está vivendo. A gente está em 2017 e eu ainda acho que a Burgman tem um visual muito de 2010, 2009 ali, e sem o preço dela. Uma Burgman Zero hoje está custando 50 mil reais. Aí o problema daí, meu amigo, não é nem só o visual, não. É porque o precinho dela também agora, meu amigo. É o preço, cara. A Burgman 650 deve ser um avião na estrada, viu? Deve ser. Eu já encontrei viajando, passaram duas por mim uma vez, 2 casais viajando juntos. A moto deve ser muito confortável mesmo. Sim. A Yamaha tem, acho que o Max 530 e também é extremamente cara. A Honda lançou aquela XADV lá fora, 750. Mas aí é surreal. Se vier pra cá vai vir custando 60 mil reais, então... Eu não consigo hoje pensar em outra moto a não ser a SH pela funcionalidade. Quando eu viajo sozinho, eu uma bolsa de assento traseiro para scooter, então tu prende ela por baixo do banco. Então, além dos 45 litros do baú, eu tenho mais 40 litros de bolsa, mais embaixo do banco. E se precisar, eu ainda tenho o gancho ali na frente da assoalho. Então, carregar muita coisa mesmo. Massa, velho. É o que eu digo, o que eu gosto de falar sempre é exatamente isso. O cara que entra no mundo das scooters, quando vê toda essa funcionalidade, depois fica pensando 2 ou 3 vezes na hora de pegar outra moto. Veja, aquele negocinho que o povo fala muito, mas é verdade, o negócio é a gente não suja o sapato da gente quando a gente tá na scooter. Mesmo que tenha chovido, veja, se choveu, aí aquela água ficou na pista, mas parou de chover. Você sair de casa, você vai chegar completamente seco, não vai molhar sapato, não vai molhar calça, não vai molhar nada. Quando você vê alguém de moto, meu amigo, o cara chega completamente encharcado se ele não tiver de capa. Exatamente. E na SH, às vezes, a única coisa que molha quando tá aquela garoa chata, aquela chuvinha meio fina, são os braços. Porque o para-brisa protege toda a parte do peito e do rosto. Então, eu chego em casa, normalmente, com o corpo todo seco, com exceção dos braços. Show de bola. A moto é sensacional. Cara, velho, muito legal poder compartilhar com você exatamente essa experiência. Como eu gosto de falar, que o Papo de Scooter é uma conversa de proprietário com outro proprietário de outro modelo que a gente não conversa. Isso é muito massa, velho. Porque muita gente tem dúvida em relação a alguns modelos e não tem com quem tirar essas dúvidas, que às vezes a gente esclarece tantas dúvidas. Pronto, esse negócio do acabamento mesmo foi uma dúvida sensacional que você esclareceu aqui. Muito massa, velho. Muito bom. Exatamente. Assim, se for para dar um parecer da SH, o que teria de ruim e bom? Uma moto extremamente confortável, por mais que seja uma scooter, o aro 16 dela, a suspensão traseira é muito boa. Se a Honda der uma ajeitada na suspensão dianteira dela, a moto vai ficar redonda. Talvez se eles colocassem uns cavalinhos a mais nela, para quem pega um pouquinho mais já de estrada, a moto também ficaria redonda para viajar. E aí é questão de gosto. Tem gente que prefere essas scooters com um visual mais futurista, que é o caso da PCX e do Forza que tem lá fora, né? E tem gente que prefere o visual mais clássico, que é o caso da SH. Tanto que na Europa a Honda vende as duas e agora está fazendo isso no Brasil. O que eu vejo é o pessoal se baseando muito em comentário de Facebook e é isso, no achismo da internet. E isso é muito errado, Tu tem que ver, sentir o material para poder falar, SH é cara, agora reduziu o preço. Tava custando 20.990, se eu não me engano. Na época eu paguei os 23 e pouco que a Honda pedia. É caro? É muito caro. Mas valeu a pena. O custo-benefício hoje eu vejo que valeu. Na época eu fiquei, vou pagar isso numa 300. Mas enfim, esse papo de comentário aí de Facebook, o pessoal fica, com esse valor eu compro uma 600 usada, eu compro não sei o que usada. Tá, tu vai comprar usada, uma moto de 4 cilindros, e tu vai gastar o teu salário que tu trabalha todo dia para sustentar essa moto, porque é um outro mundo. Não tem como tu comparar scooter com motos convencionais, porque uma scooter sempre vai ser mais cara. Isso tu pode comparar uma CG com a PCX, a CG com a SH, pode comparar uma XRE com a SH, a scooter é mais cara, sempre vai ser mais cara. E aí, óbvio que tem toda essa política de preço da Honda, mas que eu vejo que agora eles estão começando a mudar isso. Na realidade, essa política de preço da Honda, realmente, ela é muito complicada. Ela errou também agora com a Africa Twin. Ela baixou 10 mil reais.
Cara, o cara baixar 10 mil reais, assim, quem comprou a moto em uma semana, na outra semana baixou 10 mil reais, é pau. Já é diferente da política da Yamaha. A Yamaha, ela começa baixa e vai aumentando. A Honda, ela começa alta para sentir o mercado e vai vendo e vai diminuindo porque não consegue vender. Isso eu acho errado. Exatamente. Eu não sei com a SH150 se eles estão conseguindo vender e vai baixar o preço dela, mas com a 300 foram obrigados a baixar. Daí todo mundo... Tanto que no dia que eu saí da concessionária, um cara ali na beira-mar me parou no sinal e me perguntou, pô, por que tu não comprou a Citycon 300? Uhum. E aí eu acabei não comprando por uma questão de gosto, que eu achei a SH mais bonita. Uhum. E também a rede de concessionária, não tem concessionária da Dafra aqui em Florianópolis, tem uma autorizada, mas que não tem boa fama, então eu acabei optando pela SH. E sem falar no preço de revenda, ainda não se tem SH 300 usada para vender, mas com certeza quando tiver não vai ter a desvalorização que eu já vi na Citycon. Por exemplo, eu achei Citycon aqui 2015 para vender por 9 mil reais. Ou seja, o cara em 2015 deve ter pagado uns 17, 18 mil e 2 anos depois está vendendo pela metade do preço. Isso é um absurdo. Não, com certeza, realmente. Aqui também a gente sofre muito em relação à concessionária da Dafra, porque só tem uma e que mesmo assim a gente quase não vê moto na rua. Então o cara fica muito receoso de comprar. O cara vai preferir ou Yamaha ou Honda, que já está bem estabelecida, né? Aqui chegou a Kinko agora. Cara, eu andei e fiz o test ride nela, muito boa, a moto é muito legal, mas aí entra naquela também, todo mundo tá esperando ali para saber se compra, se não compra, como é que vai ser a parte de manutenção dela, tá todo mundo ainda meio que esperando. A Kinko, lançaram a Kinko e a Downtown, né, a Suzuki trouxe pro Brasil, então é aquela questão, uma com um visual futurista, outra com um visual clássico. E o que eu sempre digo, é bom a gente ter opção, porque é isso que estimula o mercado, é isso que estimula baixar preço, e no fim é uma questão de gosto, o que tu andar e sentir que é melhor. Eu sempre digo que não tem uma melhor moto que a outra. A melhor moto que a gente tem é aquela que a gente pode ter e que a gente quer ter, então perfeito. Eu acho que é isso. Esse comentário é perfeito. A que a gente quer ter, que pode ter, e outra, a que adequa à nossa necessidade. Porque muita gente esquece isso. Muita gente pega e vamos supor, o cara chegasse para você, mas você podia ter pago metade do preço e pega uma PCX, exemplo. Pô, mas o cara usa todo final de semana na estrada, então ele tem que ver a realidade dele. Ou já é o contrário, muita gente que usa somente aqui na cidade. Pô, vai precisar pegar uma 300 mesmo? De repente uma 150 supre. Então eu acho que sempre a gente tem que fazer essa análise antes de sair comprando, e outra, antes de criticar quem comprou. Porque a gente vê muito aqui na internet a galera criticando, viu, meu amigo? Pra criticar a galera sabe. Sim. Tanto que quando eu comprei a SH, eu parei de olhar as fotos que a Honda postava dela, porque era só gente xingando nos comentários. Eu acho que não é por aí. Eu entendo o preço, como a gente já comentou aqui, mas tu tem que andar e tu tem que ter uma visão crítica de saber o que tem de bom naquele produto e o que tem de ruim, não se basear no que um monte de gente que às vezes nem sabe dirigir moto tá falando na internet. Perfeito. Eu vou ver se eu consigo um SHzinha 300 aqui para fazer esse test ride. Eu acho que vai ser bem legal também. O que eu vou fazer esse final de semana, até hoje eu não andei sem o para-brisa com ela. E o pessoal às vezes até pergunta, velocidade final, quanto é que dá, não sei o quê. Eu testei uma vez com o para-brisa e chegou em 160 ponteiro. Velocidade real, não sei te dizer. Mas muito boa. Com o para-brisa, o ponteiro chegou em 160 com o para-brisa. E esse final de semana eu quero tirar o para-brisa para sentir como é que é andar com ela sem o para-brisa. Eu particularmente acho ela mais feia sem o para-brisa do que com. Eu acho que o que dá um aspecto legal na SH é o para-brisa. Por mais que ele seja gigante, eu acredito que o para-brisa é o que deixa ela bonita. Mas o mundo inteiro achou o contrário, então todo mundo que comprou tirou. Então eu vou tirar para ver como é que fica. Ficou legal. Tanto que eu já conversei com pessoas de São Paulo que tem SH que colocaram uma bolha da Give, que é acho que ela é uns 20 centímetros menor. Porque o que acontecia? Muita gente falava que batia o capacete na bolha. Eu vou te dizer que, particularmente comigo, isso nunca aconteceu. Talvez bateu, vez ou outra, descendo da moto, mas andando, que nem o pessoal relatava, porque o capacete bate, tu bate toda hora. Pô, se tu tá batendo toda hora o capacete na viseira, a tua postura... Eu sou profissional de educação física, então me desculpa, a tua postura tá horrível, né? Não sei, acho que o pessoal no começo falou demais, muito mal da moto, sem andar, sem saber. Aquele para-brisa, até os vendedores falaram pra mim, Lucas, quando a moto chegou a gente achou ridículo. A gente foi andar nela, é um paraíso, porque tu passa menos frio, tu não pega água... É muito bom, mas claro, tem gente que preferiu diminuir, a moto continuou bonita, continuou com a proteção do vento.
Então tem É todos interessante esses... você falar isso também do para-brisa. Muita gente falou isso na internet. Na realidade, eu não sei se foi muita gente. Eu acho que teve um primeiro vídeo que falou e todo mundo começou a replicar isso, tá? Porque eu também já conversei com o proprietário de SH300 aqui e ninguém falou que nunca bateu exatamente com o capacete na bolha, não. O capacete da bolha, se tu tá numa postura ereta em cima da moto, que é o ideal, que tu consegue ficar no SH, ele fica quase a 2 palmos do teu capacete. Eu tenho mania de ficar medindo. Então é uma distância muito grande. Se tu tá batendo com o capacete ali na frente, tu não tá sabendo ficar direito em cima da moto. Isso é o que eu tenho pra dizer, assim. Massa, velho. Muito legal. E Lucas, deixa aí uma mensagem para quem tá com a dúvida sobre a SH300, se vale a pena, ou diz aí o que é que tu acharia o teu relato de um proprietário que já tá 1 ano com a SH. Diz aí. O meu relato de proprietário, 1 ano com quase 15 mil quilômetros rodados e muita viagem em BR aí com ela, o lado da paixão do coração. Eu amo essa moto, a moto é muito boa, extremamente econômica, ela não tem um custo alto. Se tu cuidar dela, fizer as revisões certinhas, a moto não vai te incomodar. Falaram no começo que vai trincar a cabeçote, que nem a XRE e a CB. Como é que nós vamos saber isso, sabe? Não dá para se basear naquilo que vocês vão ler na internet. Vai na concessionária, pede para andar na moto. As concessionárias da Honda, elas estão ficando mais maleáveis, elas já estão deixando o cliente fazer test drive. Então vamos aproveitar isso, anda na moto para ver, sente ela. Se tu tiver menos de 1,70, tu vai começar vai se assustar um pouco com a altura do banco, que é muito alto. Mas tu depois andando em cima dela, tu fica numa posição muito alta. Para andar em corredor, a moto é muito boa, passa muito longe dos espelhos. Cara, o que eu tenho para dizer é, vem para scooter, se precisar da SH, se quer pegar uma estrada final de semana, ir para uma praia, fazer umas viagens mais longas e tu quer economizar, tu não quer gastar com uma moto de 500 cilindradas para cima que já se torna cara, a SH eu acho que é muito boa. Tem a Dafra também, a Citicon 300, que está na mesma, um pouquinho abaixo na faixa de preço. Eu acredito que o rendimento de motor é igual. Então, tem muita opção boa para tu viajar com qualidade e gastando muito pouco. Cara, velho, muito legal a gente poder ter compartilhado esse papo aqui. E já queria agradecer a você por ter cedido teu tempo aqui para participar do Papo de Scooter. E como eu disse, já está intimado para quando voltar aí da Argentina, já poder compartilhar como é que foi de SH aí cruzar a fronteira, né, velho? Com certeza, eu que agradeço. Eu estava muito tempo querendo falar da SH, porque eu só vejo o pessoal falando mal e, pô, a moto é proporcionalmente o inverso disso que o pessoal fala. A moto é redonda, não é porque o Lucas agora só gosta de Honda, critica o resto. Não, eu gostei muito da moto e é muito boa e eu te agradeço por esse espaço. Eu espero que, se alguém estava querendo comprar, que a Honda até me agradeça pela propaganda aí, porque a moto é muito boa. E se o caso não é viajar tanto, aí tu tem a SH150 ou a PCX, que tem o mesmo motor, uma cavalaria de 2 cavalos de diferença. Aí é questão de gosto, porque as duas motos são maravilhosas. Tanto que se eu fosse voltar para uma 150, eu iria de PCX. Pelo visual, aquele banco caramelo com ela bordosinha, para mim é a moto mais linda que a gente tem no Brasil hoje. E eu não compraria 150 pelo aquilo que a gente já comentou antes, a diferença da qualidade do produto. A 300 é uma coisa, 150 é outra. Muito legal, velho. Muito bom. E você já sabe que toda quinta-feira tem um Papo de Scooter, com a gente sempre falando de um modelo novo e diferente aqui. E hoje foi muito legal esse Papo de Scooter pra gente esclarecer bem aí sobre a SH300. Eu já gostaria de deixar pra você... Se inscreva aqui no canal, a gente tem vídeo de scooter toda semana, toda terça, quinta e sábado. Beleza, Lucas? Boa noite, meu velho. Valeu mesmo, obrigado, bicho. A gente vai se falando, quanto mais viagem eu fizer, a gente vai compartilhando e eu espero estar ajudando o pessoal aí no canal. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Tchau!